Oi pessoal, nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês os povos da América Espanhola, ou seja, a população nativa que habitava a chamada América, que ficou conhecida como América Espanhola porque foi colonizada pela Espanha, mas nós vamos falar sobre as populações indígenas, nativas das Américas, desde a América do Norte, passando pela América Central, até a América do Sul, tá? Esse é o nosso tema, como é que se desenvolveram essas culturas, quais são as suas principais características e qual o impacto social sobre elas, social, político e econômico, a partir da chegada dos europeus, final do século XV, mais ou menos, nessa região, tá? Nós vamos falar então da América antes da chegada dos europeus, em especial antes da chegada dos espanhóis, tá? Porque nós vamos enfocar os povos que habitavam as Américas, que acabaram sendo dominados e colonizados pelos espanhóis, esses territórios, tá? Eu indico o filme 1492, A Conquista do Paraíso. Para quem gosta de história, é um filme muito bem feito. Tem ele no YouTube, eu posso depois passar o link para quem quiser, é só me pedir. É um filme que ele é antigo, mas ele mostra exatamente como se estruturavam aquelas sociedades antes da chegada e durante a chegada de Colombo, tá? Cristóvão Colombo, na ilha de Guanane, América Central, em 1492. Mostra ali o conflito entre espanhóis e as populações nativas. É um filme belíssimo, muito bem feito, tá? Quem faz o Cristóvão Colombo é o Gérard Depardieu, né? Ator francês, cuja interpretação eu admiro bastante, tá? Então vamos lá, vamos ao que nos interessa depois dessa dica cinematográfica, tá? Vamos lá, nós vamos falar que a América em geral, desde a América do Norte, Central e América do Sul, ela foi habitada por povos variados, tá? E que tinham sociedades, desde sociedades nômades, que mudavam de um lugar para o outro para sobreviver, até sociedades sedentárias, que se fixaram em alguns lugares, graças à prática da agricultura e presença de rios, criação de animais, além de construção de grandes civilizações, tá? Organizadas de formas mais complexas, com a presença de reis, de um exército, de monumentos grandiosos. E dentre essas grandes civilizações, nós destacaremos, nossa, tô falando até com sotaque, né? Destacaremos três: os maias, os astecas e os incas, tá? Eles desenvolveram uma rica e variada cultura com características próprias e ao mesmo tempo distintas entre si, embora tivessem algumas semelhanças que nós iremos perceber ao longo do vídeo, da leitura de textos, né? Sejam eles mais didáticos ou até alguns mais detalhados, tá? Então vamos lá. Conhecer a diversidade desses povos é importante para que a gente possa, inclusive, compreender o impacto da chegada desses europeus, como eu disse para vocês. Eu começarei pelos maias, tá? Os maias habitavam a região chamada de Mesoamérica. Meso significa entre, era a região entre o sul do México, que fica na América do Norte, e a América Central, onde nós temos países como Guatemala, Belize, Honduras. Foi por essa região ali que os maias se desenvolveram, tá? A civilização maia se originou de povos conhecidos como olmecas. Não existem grandes informações, porque eles não deixaram tantos vestígios, tá? Documentos, não haviam documentos escritos sobre os olmecas. Porém, algumas informações a gente ainda encontra. Para quem gosta, dá uma pesquisada porque vale a pena, tá? Eles se espalham pela Mesoamérica, então, e dão origem a diversos outros povos. Os maias se desenvolvem especialmente na região da península de Yucatán, que fica justamente no sul do México, tá? América do Norte. Só que eles se espalham por outros territórios, como da América Central, que atualmente correspondem a países como Guatemala, Belize e Honduras, como eu já disse para vocês, tá? Eu acabo repetindo muito, mas para quem gosta de anotar, acaba ajudando, embora vocês possam pausar o vídeo, tá? Porque às vezes eu me atrapalho bastante. Os maias construíram, como nós vamos ver, uma rica cultura
e eles se organizaram em cidades-estado. Isso significa que cada cidade tinha seu governo independente. Nós já vimos a formação de cidades-estado quando falamos em Mesopotâmia, tá? E quando falamos em Grécia Antiga. Então a gente já está familiarizado com esse conceito de cidade-estado, que é a cidade que possui um governo independente, tá? O auge da civilização maia se dá através da construção de algumas cidades. E eu vou falar um pouquinho sobre algumas delas, tá? Desses núcleos urbanos que são muito importantes para nós. Depois vocês deem uma lida também no capítulo, que ajuda bastante. A cidade de Tikal, que chegou a ter 60 mil habitantes, tá? É uma cidade complexa, tá? Com ricas esculturas, prédios diversificados, e entre esses prédios, essa arquitetura diversificada, nós teremos inclusive a construção de pirâmides, tá? Com algumas finalidades variadas e formatos também diversos, tá ok? A cidade de Tikal era um centro comercial extremamente importante, que distribuía o sílex, do qual que era através de uma rocha, tá? Com a qual eles construíam ferramentas e armamentos que possibilitaram a conquista de mais espaços territoriais, tá bom? Permitindo assim a expansão territorial maia. Outra cidade, outro núcleo urbano que se destaca entre essas cidades-estado da civilização maia é a cidade chamada de Uxmal, que era um grande centro religioso antes de ser um centro comercial. E a gente vai falar sobre a religião maia já já, tá? A cidade de Edsna também, tá? Se destaca principalmente pela captação e distribuição de água pluvial, né? Então, assim, havia uma possibilidade de captação da água das chuvas. Eles souberam usar a inteligência para construir canais, aquedutos, né? E utilizar e reutilizar essas águas, tá bom? Assim como a famosa cidade de Chichen Itzá, tá? Tem algumas outras pronúncias, nós não somos obrigados a falar corretamente, tá? Mas saber dessa cidade é importante. A cidade de Chichen Itzá era um grande centro comercial, tá? Um grande centro urbano, com muitos templos e monumentos. Então é ao mesmo tempo um centro comercial e um centro religioso, tá ok? Com relação à sociedade maia, ela é uma sociedade hierárquica e estratificada. Isso significa que existem classes sociais, grupos sociais diversos e que praticamente não permite a mobilidade social, ou seja, você não muda de grupo social, tá? No topo dessa pirâmide social a gente tem um governante supremo, que na sociedade maia era chamado de Alak ou Alat Uinik, tá? Não é obrigado a ficar decorando isso, é uma mera curiosidade, essa nomenclatura, depois vocês olham, é Alak com H, final CH, depois vocês olhem no livro, fica mais fácil, podem ir grifando inclusive, tá? Abaixo desse governante supremo a gente tem a aristocracia, que são os grandes proprietários de terras, que vão ter privilégios, funcionários públicos que trabalhavam diretamente com esse governante supremo, os sacerdotes que realizavam festividades religiosas, rituais religiosos de homenagem aos deuses, a gente vai falar da crença religiosa maia, que eles eram politeístas. E abaixo a gente tem sempre a população mais pobre, os camponeses, os artesãos, pequenos comerciantes, tá? Entre a aristocracia a gente tem os grandes comerciantes, tá? Mas os pequenos comerciantes, os camponeses e os artesãos estão na base dessa pirâmide, tá? São a população mais pobre. As famílias, desde a família da elite, que era rica, até as famílias mais pobres, era formada por muitos membros, tá? Eram famílias grandes. Esses membros todos moravam numa mesma casa, que eles chamavam de Na, né? Era o lar, o Na. O morador dali era conhecido como Naliu, tá? E as filhas mulheres, quando casavam, tinham que ir morar na casa do marido, que eles chamavam de Na, N-A, tá? As crianças eram educadas nesses lares, no Na, e elas recebiam os ofícios da família, tá? Elas iam aprender os ofícios da família. Se fosse uma família de artesãos, vai aprender artesanato, todo tipo, né, de construção nesse sentido, tá bom? A economia maia é focada na agricultura, uma agricultura diversificada, com plantação de feijão, abóbora, especialmente o milho, que é considerado um alimento sagrado pelos maias, aliás, por todos esses povos ali da América Espanhola.
O comércio de artigos variados, desde tecidos, perfumes, joias, tudo quanto é tipo de produto, tá? E objetos eram comercializados pelos maias com os povos vizinhos, tá ok? O milho, como eu comentei, era uma produção, um alimento considerado sagrado, e inclusive eles acreditavam que o milho tinha sido entregue aos seres humanos pelo Deus, conhecido por eles como o Deus da serpente emplumada, que para eles era o Deus supremo, entre todos os deuses que eles acreditavam, tá? Além do milho, havia o cacau, que é um alimento muito importante, só que o cacau, ele não é considerado sagrado, só que ele é um gênero, um artigo de luxo. Só tinha acesso ao cacau a elite, tá? Tanto a bebida quanto as sementes desse cacau, que inclusive eram usadas como moeda de troca em relações comerciais, pra gente ter noção do valor, né? O quanto era valioso o cacau, tá? Com relação à religião maia, a gente tem que falar que ela é politeísta, ou seja, crença em várias divindades, que teriam relações com a natureza, né, representariam a natureza, são responsáveis, segundo os maias, pela manutenção do mundo. Os maias acreditavam que o universo já tinha sido construído e destruído diversas vezes, porque quando as divindades não estavam contentes, não estavam satisfeitas com a atitude dos seres humanos, eles destruíam esse mundo e construíam outro. Por isso que no calendário maia tem tantas questões misteriosas, né? Aliás, eles tinham dois tipos de calendários, tá? Um calendário religioso e um calendário civil. Isso também é uma curiosidade importante. Eles realizavam sacrifícios em homenagem aos deuses, sacrifícios humanos. E, inclusive, né, a gente vai perceber que eles têm... eu até anotei aqui para não esquecer. Que muitas vezes eles conquistavam alguns povos e o guerreiro do inimigo, ele é morto em sacrifício em homenagem a seus deuses, né? Tem uma série de questões aí, claro, tem muito mais detalhes que vocês podem ir pesquisando. Eu vou trazer o principal para não também sobrecarregá-los, e principalmente não deixar esse vídeo tão extenso, tá? Os sacrifícios em homenagens aos deuses eram feitos em templos, santuários, tá? Através de rituais, altares que eram construídos, né? Algumas pirâmides com altares construídos pelos maias, tá? A arte e a cultura maia, então, estavam intimamente ligadas à crença religiosa politeísta. Com relação à escrita, eles desenvolveram um código, tá? Para registro social e religioso. Esse código é muito parecido com os hieróglifos egípcios, então através de símbolos. Havia um grande conhecimento da ciência, tanto na área matemática quanto conhecimento astronômico por parte dos maias, eles se destacam por conta disso, tá? Porém, a civilização maia vai entrar em declínio por volta do século X, antes mesmo da chegada desses europeus, por alguns fatores. Transformações ambientais, porque não houve uma preocupação com a devastação dos territórios. Então, houve também, além dos problemas ambientais, um crescimento populacional exagerado. E os historiadores também acreditam que eles tenham sido invadidos por populações vizinhas, por povos estrangeiros, que acabaram fazendo com que a civilização maia desaparecesse, restando alguns vestígios e alguns descendentes desses maias que procuram manter até hoje a sua cultura, tá? Tendo grande dificuldade para isso, tá bom? Então os aspectos culturais da civilização maia sobreviveram através desses descendentes e de pessoas que procuram conservar e falar sobre a civilização maia, tá ok? Vou comentar com vocês sobre os astecas, também conhecidos como mexicas. Eles são originários do norte do atual México, ou seja, América do Norte, tá? Também são herdeiros culturais dos chamados Olmecas, que era uma civilização que também habitava aquelas regiões ali. E como eles estavam sempre em busca de terras mais férteis, houve uma expansão muito grande. E um dos lugares onde eles vão formar a primeira comunidade asteca ao redor do lago conhecido como Texcoco, na região central do México, tá? O principal núcleo urbano criado pelos astecas é Tenochtitlán. Muita gente fala sobre Tenochtitlán, tá? Eles criaram ilhas artificiais chamadas de chinampas ou tinampas para facilitar a prática da agricultura e a criação de animais. Foram criando um império grandioso, o Império Azteca, através da aliança entre as duas principais cidades astecas,
ou mexicas, que era a cidade de Texcoco e a cidade de Tlacopan. Essa aliança entre essas duas cidades fortaleceram militarmente o Império Azteca, porque nenhum império sobrevive se você não tiver um exército poderoso, tá? Então essa aliança militar ela foi extremamente importante para a expansão do Império Azteca. Outro ponto importante, eles dividem o território em 38 províncias para uma melhor administração desse Império Azteca, para que eles tenham um controle maior sobre o Império em geral e a população. Cobravam impostos, tributos da população e principalmente dos povos que eram conquistados pelos astecas. Só que tem um detalhe, eles respeitavam a autonomia política dos povos conquistados. Eles obrigavam esses povos a pagarem impostos, mas eles respeitam a autonomia política desses povos, até por uma questão de sobrevivência, tá? Uma estratégia política. Os astecas prestavam homenagem aos seus deuses, e principalmente ao deus da guerra, tá? Eu não vou nem me arriscar a dizer o nome, porque eu não vou saber a pronúncia. Depois vocês vão olhar qual era o deus da guerra azteca, porque realmente a pronúncia é surreal. Já enrolei a língua 3 vezes, então não vou falar de novo, porque vocês vão rir, eu vou virar meme e não tô muito afim não, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Com relação à sociedade azteca, ela foi originalmente igualitária. Então havia uma divisão social bacana. Porém, quando criaram Tenochtitlan, que é o principal núcleo urbano, ali surge uma sociedade hierarquizada estamental. Isso significa que surgem classes sociais, então a gente vai ter desigualdade também, tá? Embora ela tenha sido originalmente igualitária. Nessa sociedade a gente tem então um imperador, tá? A gente tem, esse imperador é chamado de Tlacoani, tá? Ou Tlatoani, não precisa ficar decorando isso, se você falar que havia o imperador, que era o chefe supremo, tá ok, tá ótimo. Deixa eu só pegar meu gordinho aqui, que ele tá me cutucando e chorando, aí é capaz do som atrapalhar, tá bom? Formou-se então ali no Império Azteca aquilo que a gente chama de monarquia teocrática, porque o poder viria de alguém que representa uma divindade, já que lá eles acreditam também em vários deuses, o imperador azteca é visto como um representante desses deuses, tá? Então ele tem poderes, ele é super respeitado, a sua autoridade se torna maior a partir do momento que ele é visto como um representante desses deuses, tá bom? Abaixo do Tlatoani, que é o imperador, nós temos os chefes militares, mas também fazem parte da elite, junto com sacerdotes, funcionários públicos, tá? São pessoas que pertencem à elite, assim como os negociantes, os comerciantes também estão ali numa classe média alta nessa sociedade azteca. Quem é que tá, né, numa situação difícil? Eu ia falar uma bobagem, ainda bem que eu não falei. Quem tá numa situação difícil? Camponeses, artesãos, tá? Pequenos comerciantes e alguns servos, tá? Esses camponeses, comerciantes são chamados ali na sociedade azteca de plebeus. Nós já ouvimos essa palavra quando falamos em Roma, tá? E ali na sociedade azteca nós também temos servos, que são pessoas que são vistas como propriedade pelos grandes proprietários, pelos comerciantes, pelo próprio imperador, tá? Então esses aí estão numa situação miserável mesmo, tá? De exploração. A religião azteca, como eu comentei com vocês, ela também é politeísta, acreditam em, vai pro chão, meu amor, divindades com aspecto da natureza, tá? Haviam muitas festividades religiosas, rituais sagrados, também sacrifícios humanos em homenagem a esses deuses, tá? Inclusive, os astecas se dedicavam muito à arte da guerra e a única possibilidade de mobilidade social na sociedade asteca era quando você demonstrava ser um guerreiro corajoso. E haviam 2 tipos ali de guerra, as guerras de conquistas e as guerras religiosas. Guerras de conquistas eram para conquistar mais territórios. E as guerras religiosas eram para você dominar algum povo e capturar algumas pessoas para sacrificá-las em homenagem aos deuses. Então tem esses 2 tipos de guerras na sociedade asteca, tá? Ali também temos uma agricultura diversificada, mas o milho também é a principal produção, sendo também considerado um alimento sagrado, tá? Na sociedade asteca eles valorizam muito a cerâmica, o artesanato, o comércio. A arquitetura também é diversificada e complexa, tá? Com a construção de algumas pirâmides.
E eles também criam um sistema de escrita que fica conhecido como pictogramas, muito parecido com os pictogramas chineses, tá? É interessante até a gente comentar sobre isso. Com relação... Acho que eu falei tudo. Eu coloquei algumas coisas aqui para não esquecer, gente, porque é muita coisa. E com relação aos Incas, pra gente não deixar esse vídeo tão imenso. Os Incas surgiram ali na Cordilheira dos Andes, onde fica o Peru, e se expandiram um vasto império que se forma, atingindo o Equador, Bolívia, Colômbia, Chile, Argentina, tá? Uma imensidão, uma vastidão. Essa expansão também ocorre em busca de terras cada vez mais férteis e também por ambição. E num primeiro momento, ali na Cordilheira dos Andes, a gente tinha um império, que era conhecido como Império Ximú. Esse império possuía canais e aquedutos, utilizavam as águas dos rios e tal. Uma agricultura diversificada, também havia plantação de abóbora, feijão e milho, né? Então é um alimento muito requisitado naquela região por essas populações nativas da chamada América Espanhola. E eles tinham uma cidade, esse Império Ximú, chamada Xanxan, ou Chanchan, tá? Que chegou a ter 80 mil habitantes. E no século XV, eles foram dominados pelos Incas, que aí vão formar o seu império. A capital, né, seria Cusco, hoje, né, a região ali do Peru. Inclusive, Cusco foi considerado pelos Incas o umbigo do mundo, seria o surgimento do mundo. Muito parecido com o que eu comentei com vocês no vídeo de reinos africanos, quando os Iorubás, povos africanos, acreditavam que a cidade de Ilê-Ifê era o umbigo do universo, tá? Os Incas também tinham a cidade de Cusco como o umbigo do mundo. São as crenças desses povos que precisam ser respeitadas, embora não sejam e não tenham sido, principalmente pelos colonizadores europeus, tá? Outro ponto importante, né? O Império Inca, gente, chegou a ter 10 milhões de pessoas aproximadamente. Pra gente ter noção, né, o tamanho, a gente viu, porque ele atingiu vários países da atualidade, né, até onde ficam esses países. Imagina você ter 10 milhões de pessoas habitando o Império. É muita gente, né? Havia também ali uma sociedade hierarquizada e estamental, ou seja, perdão, gente, dividida em estamentos, classes sociais. O imperador é conhecido como Sapa Inca, é a autoridade suprema. Abaixo dele a gente tem a aristocracia, que é a elite, formada por autoridades religiosas, que são sacerdotes, militares, também funcionários públicos que trabalham diretamente para esse imperador, tá? As sociedades são divididas muito semelhantemente, tá? Tá certo semelhantemente? Tô ficando tão louca ultimamente, gente, que às vezes vai dando um tilt na cabeça, de tanta aula que a gente grava e dá aula ao vivo e grava aula, enfim. Vamos lá. Haviam também os governadores de províncias, porque o Império Inca também se divide em províncias, porque formou um vasto império. Como é que o imperador, o Sapa Inca, vai ter controle sobre tudo isso, tá? Abaixo sempre, artesãos, pequenos comerciantes, camponeses, tá? E nós temos ali também alguns servos, tá? Havia um tipo de escravidão no Império Inca também. O pagamento de impostos, esses impostos através inclusive do trabalho, tá? Haviam comunidades camponesas que recebem o nome de Ainu, tá? Cada comunidade camponesa tinha um chefe, que era o chamado curaca. Eles se organizavam, né? Tinha uma estrutura social muito bacana essas comunidades camponesas. A agricultura se destaca pela plantação de batata, quinoa, milho, tá? Que também é considerado sagrado, amendoim, mandioca, uma agricultura bem diversificada, Inca. Criação de animais, principalmente a alpaca e a lhama, que forneciam lã, carne e também serviam como meio de transporte, tá? É interessante a gente lembrar disso. Além do que, os Incas, eles eram conhecidos como os mestres dos metais. Eles praticavam a arte da metalurgia, fabricando ferramentas dos mais diversos metais, principalmente o ferro, que era mais resistente e que permitia que o exército do Império Inca fosse forte e pudesse enfrentar outros povos, tá? Durante muito tempo. Com relação à cultura e à religião, vale destacar que os povos incas foram os únicos desses povos, dessas grandes civilizações da América Espanhola, que não tiveram um código escrito. Eles criaram uma maneira de se comunicar através do quipu para alguns, tá?
criando um aparelho, né? Era uma madeira com vários tipos de cordas, fazendo alguns nós. Dependendo da quantidade de nós, do tamanho desses nós, do tamanho da corda, dos cordões que eles utilizavam, é assim que eles contavam quantos produtos eles tinham vendido, tá? Quanto eles estavam devendo. Era a maneira deles registrarem o seu comércio, mantendo assim um controle sobre a sua economia, tá? Porque eles não tinham um sistema de escrita próprio. Eram também politeístas, praticavam as festividades, rituais religiosos. Para eles, Inti, o deus Sol, era o deus supremo, e essa adoração a esse deus ela era imposta pela sociedade. Todo mundo tinha que adorar ao deus Inti, tá? Inclusive o imperador Sapa Inca era visto também como uma divindade, tá bom? Habilidades arquitetônicas inegáveis dos Incas, e inclusive se destaca a cidade de Machu Picchu, cujos vestígios as pessoas visitam até hoje, né? Essa cidade foi construída no topo de uma montanha, e assim, sem utilização de argamassa, que não existia naquele momento, naquela localidade, eles não conheciam ainda, eles construíram grandes, né, edifícios, prédios, que para aquela época são grandes obras de engenharia arquitetônica, tá? Que se destacam. Então é muito interessante a gente falar sobre essas populações. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para ele não ficar tão extenso. Depois na aula ao vivo a gente tira algumas dúvidas, eu acrescento mais algumas coisas. Se tiverem dúvidas também, por favor, me mandem. Pesquisem um pouco mais, sempre vale a pena. E lembrando que essas populações tinham uma cultura riquíssima e foram desrespeitadas a partir do momento que os europeus chegaram. Com exceção dos maias, que já haviam desaparecido pelos fatores que eu mencionei, deixando apenas alguns descendentes e alguns aspectos culturais que sobreviveram, os incas e os astecas foram povos que sofreram na mão desses europeus, tá? Principalmente os espanhóis. Mas eu vou deixar para comentar num próximo vídeo exatamente o que acontece com essas populações, embora a gente já possa ter uma leve noção do que aconteceu com eles quando os europeus chegaram e encontraram essas civilizações que, embora tivessem construções grandiosas, foram consideradas inferiores pelos europeus, que sempre se acharam os civilizados e superiores com relação às demais populações, que nós costumamos chamar de indígenas, porque eram as populações nativas daquele lugar. Inclusive, gente, quando Colombo chega na ilha de Guanane, na América Central, ele acreditava ter chegado às Índias, região onde eles buscavam as famosas especiarias. Por isso, o primeiro casal que ele encontra de população nativa e leva para os reis espanhóis, ele chama de índios, de indígenas. E daí a gente acaba generalizando, até de maneira errada, porque as tribos indígenas do Brasil também eram variadas, assim como os povos da América Espanhola também tinham semelhanças, mas tinham inúmeras diferenças, tá? E as suas construções são belíssimas, então é uma cultura que vale a pena estudar e mencionar, tá bom? Depois vocês leiam e vão me mandando dúvidas. Eu vou desligar então aqui para eu poder baixar esse vídeo, porque tem demorado bastante. Um beijo para todos!